Está no ar o quadro Para Viver Bem, esse quadro especial que traz para você dicas, orientações, para você viver melhor, viver com qualidade de vida. E hoje nós vamos falar sobre estresse, né? E também a saúde ocular. Só no Brasil estima-se que 70% da população conviva diariamente com alguma manifestação do estresse. O que muita gente não sabe é que os sintomas causados pelo excesso de estresse nos ambientes conjugais ou de trabalho também podem se manifestar através de problemas oftalmológicos. Para falar sobre esse tema, nós estamos ao vivo com a doutora Jeane Brasileiro, médica oftalmologista, e vai abordar sobre esse assunto aqui no programa. Bom dia, doutora Jeane Brasileiro, seja bem-vinda ao quadro Para Viver Bem. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes da Rádio Shalom, seguidores do YouTube, seguidores da doutora Jeane Brasileiro. É com muita honra que estamos aqui para falar de um tema que é tão importante, que é tão atual, que é tão urgente, né? Que é as situações de estresse, com suas manifestações oculares. O estresse, sabemos que ele não dá só alterações físicas, ele também dá alterações psicológicas e que, sim, precisamos pedir ajuda médica, precisamos pedir ajuda ao psicólogo diante dessa situação. Se você está nos acompanhando, fica conosco. Se está assistindo a entrevista, se mantém ligado, porque esse tema é de suma importância e vamos trazer coisas extraordinárias para você. Doutora, eu já começo perguntando aqui à senhora, o que é o estresse e o que é que ele pode causar no corpo, mais especialmente no âmbito ocular? Isso. Falar sobre as alterações oculares é muito importante antes de chegarmos a ela, entendermos o que é o estresse. O estresse é uma resposta do nosso organismo aos estímulos externos. O nosso corpo ele vai se preparar para uma situação de alta tensão. Em situação de estresse, o nosso organismo libera adrenalina, cortisol, que é esse hormônio do estresse, da ação, da atenção. O nosso corpo vai ficar em situação de alerta, né? Então, nas situações de estresse, o nosso corpo ele trabalha tensionado, né? Sempre atento às situações de perigo para que a gente possa vencer aquela situação, enfrentar as adversidades da nossa vida. Quando o estresse é algo pontual, né, a gente consegue vencer sem grandes sequelas ou problemas. Mas quando esse estresse ele se torna cotidiano, se torna frequente, se torna diário na nossa vida, ele vai gerar, sim, problemas tanto no âmbito psicológico, né, trazendo irritabilidade, tensão, má concentração, aprendizado ruim, alteração inclusive na memória, né, trazendo alterações físicas, né, fazendo com que a gente não durma bem, não se alimente bem, né, trazendo inclusive o coração mais acelerado, altera inclusive os nossos batimentos cardíacos, podendo levar a taquicardia, né? E tantas outras alterações, inclusive alterações oculares, né? Pacientes com alterações gastrointestinais. É importante entender que o estresse ele mexe na nossa saúde como um todo. E o nosso olho é muito complexo. Abaixo do cérebro é o órgão mais complexo. E ele não ia ficar fora disso, né? Então, o paciente em situação de estresse, ele apresenta alguns sinais e sintomas também oculares, desde embaçamento visual, turvação ocular, lacrimejamento, irritabilidade, tremor involuntário das pálpebras, fotofobia, né? O paciente desenvolve uma sensibilidade à luz, um cansaço, uma fadiga ocular. Então, é importante entender que, diante do estresse, a gente paga um preço. E é por isso que é importante, de suma importância, a gente procurar ajuda, né? A gente procurar uma ajuda não só ocular, oftalmológica, mas uma ajuda clínica. A gente precisa combater esses sintomas e sinais de estresse,
procurar dormir bem, procurar ter uma alimentação saudável, procurar praticar atividade física, procurar regular o nosso tempo, né? O nosso tempo de lazer com o nosso tempo de trabalho, a relação com amigos, né? Tudo isso é fundamental. Se faz o uso excessivo ao computador, ao celular, você dá pausas, né? Você procurar fazer intervalos, né? Tirar aquele foco contínuo, para que você consiga, de alguma forma, combater essa situação de estresse. Eu sempre digo aos meus pacientes, não, o que nos define não é o que nos acontece na nossa vida, mas é como nós respondemos a esses acontecimentos. E o estresse é essa resposta. E a gente tem que otimizar a nossa vida, né? A gente tem que procurar não trazer para nós situações tóxicas, né, no nosso dia a dia, nas situações em que a gente vivencia. Doutora, quais são os sinais e sintomas de que o estresse está afetando a visão? Então, um dos mais importantes é o embaçamento visual, dor de cabeça, né, dor nos olhos, né? Como eu falei anteriormente, a própria sensibilidade à luz, o lacrimejamento, o espasmo involuntário da pálpebra são sinais de que a nossa visão está sendo também prejudicada. É só o estresse que causa esses sintomas? Não, né? Nós temos o diagnóstico diferencial, mas diante desses sintomas, ficarmos atentos à situação de estresse, em especial dor, né? Dor ocular, dor frontal. Muitas vezes a gente faz o exame do paciente e esse paciente tem um exame perfeito. Às vezes o exame oftalmológico nem grau esse paciente tem. E esse paciente continua tendo esse desconforto, esse embaçamento, essa dor, né? E a gente muitas vezes observa que existe um estresse, existe uma fadiga, existe uma complicação que está sendo gerada por essa resposta a esses estímulos externos à nossa vida cotidiana. Estamos conversando com a doutora Giane Brasileiro, médica oftalmologista. Estamos falando sobre a relação entre estresse e saúde ocular. Doutora Giane, como o estresse afeta nossa saúde oftalmológica? Então, o nosso corpo ele pode reagir ao estresse de diversas formas. O estresse ele pode levar a espasmo em qualquer músculo do nosso corpo. E nós temos os músculos ciliares e intraoculares, que eles são de suma importância para que a gente dê o nosso foco adequado, para longe, para perto. Ele participa do processo que nós chamamos de acomodação, que faz com que a gente veja bem a qualquer distância. E em situações de estresse, nós podemos ter o que nós chamamos de espasmo dos músculos ciliares. Então, o paciente relata embaçamento visual, desconforto no foco, alteração na sua acuidade visual. O paciente também ele pode ter um processo e uma patologia que nós chamamos de retinopatia serosa central, onde há um extravasamento de líquido na parte central da nossa retina, que nós chamamos de mácula. A mácula é responsável pela nossa visão central, pela visão de foco, pela nitidez, né? Então, devido a essa situação de estresse, nós podemos também ter essa complicação onde o paciente se queixa, doutora, no centro da minha visão está cinzento, as imagens estão distorcidas, as letras estão tortuosas. O paciente tem uma queixa precisa, como se estivesse dentro de uma bolha d'água o seu olho. E isso tudo pode ser também causado pelas situações de estresse contínuo, por uma ansiedade crônica, né? É importante que o paciente, diante de um quadro, né, de ansiedade crônica ou estresse, ele procure sempre ajuda. É esse o nosso objetivo hoje, de entender que esse quadro ele pode permanecer por 3 a 6 meses, mesmo o paciente em tratamento. Veja a importância, veja a que ponto o estresse pode afetar a sua visão, gerando um problema sério na sua qualidade de visão. O paciente também ele pode ter o que nós chamamos de fadiga ocular, né? O paciente ele entra naquele quadro de cansaço, em especial o paciente que passa por muito estresse no uso contínuo do computador, do celular, às vezes trabalha por 10, 12 horas seguidas,
naquele único foco. E ali o olho também vai ter uma resposta em relação a isso, com muito embaçamento, com dor ocular, com dor de cabeça, com irritabilidade, olhos vermelhos, lacrimejando, com muito ardor, muitas vezes gerado somente por esse estresse, por esse uso excessivo, né, de eletrônicos. Desde a pandemia, a gente tem visto um aumento cada vez maior de pacientes com queixas e com quadro de fadiga e cansaço nessa região ocular. A gente pode também ter espasmos involuntários da pálpebra, né? Gerado por esse estímulo, né, que a gente recebe externo, e isso sinal de tensão, isso sinal de estresse. Então, o paciente sente aquele tremor, diz, doutora, minha pálpebra está tremendo, eventualmente eu estou no meu trabalho e a pálpebra começa a tremer. Isso já é um sinal de alerta para o nosso corpo. É só o estresse que pode causar isso? Não. Muitas vezes o uso excessivo do café, noites mal dormidas também pode gerar. Deficiência de alguns nutrientes, como vitamina B12, magnésio, potássio, também pode dar esses tremores involuntários. Mas é importante a gente salientar que grande parte deles são gerados apenas pelo estresse, né? Outra coisa importante que a gente traz aqui relacionada ao estresse são os processos, né, infecciosos de repetição, principalmente os processos virais, né? Herpes em especial, paciente com úlcera de córnea de repetição, processo inflamatório corneano de repetição, desencadeado pelo estresse, pela baixa da imunidade. Porque o nosso estresse, além dele nos colocar em sinal de alerta, ele desregula essa nossa função hormonal, com descarga de adrenalina elevada, com descarga de cortisol, né, elevada. Então, tudo isso mexe com o nosso funcionamento, com a nossa qualidade da nossa visão, levando a espasmo, levando a estímulos desordenados. Casos de uveíte também, processo inflamatório anterior, né, interno, ocular, idiopático, causado também pelo estresse. A literatura mostra, a gente pega também isso na prática. Então, ouvintes, é muito importante que a gente fique atento. Fique atento ao nosso corpo, fique atento às nossas manifestações da nossa visão. Diante de persistência do quadro, diante de embaçamento visual com persistência, qualquer um desses sintomas, procure ajuda médica, né? Não se automedique, nem ache que isso vai passar sem um acompanhamento, sem um tratamento, porque o estresse ele pode gerar problemas graves no nosso corpo como um todo, tirando em especial a nossa saúde mental, que eu acho que é o centro de tudo, né? Quando a nossa mente não está bem, o nosso corpo padece sempre. Estamos chegando ao final do nosso quadro Para Viver Bem. Olha aí, dicas valiosas, né, para você que escuta o programa. Ter uma vida mais tranquila, mesmo diante do corre-corre dos problemas, mas saber que tudo pode ser resolvido, principalmente quem tem Deus no coração. E doutora, como é que está sendo o atendimento lá na clínica para os ouvintes da Rádio Shalom que desejam ser atendidos pela senhora, doutora? Nosso atendimento está de segunda a sexta, no horário comercial. Nosso endereço é a Rua Dona Leopoldina, 374. Fica próximo ao Colégio Militar de Fortaleza. Os telefones de contato é 3221-6723 e 999844768. A senhora pode só repetir, doutora? Posso, em especial o celular, que é o WhatsApp, que é onde tem toda a nossa equipe voltada. Se você não conseguir a ligação, deixe uma mensagem que eles vão te retornar. É 999844768. No bio do meu Instagram também você pode ter acesso, né, à nossa equipe e você pode agendar. E sempre lembrando, a gente nunca deve perder a esperança em situações de dificuldade.
Ninguém está isento de passar por um estresse ou por uma situação de dor, mas a gente tem que responder a isso da melhor forma. E muitas vezes a gente precisa de ajuda para responder da melhor forma, buscando o autoconhecimento. Todos os meus pacientes que eu observo com alterações oculares em situação de estresse, eu encaminho um acompanhamento psicológico associado. Alguns casos precisa de acompanhamento psiquiátrico associado, além das medicações oculares. Eu não posso ver o paciente só na sua visão, mas a gente, para tratar de forma adequada, o tratamento adequado por excelência, a gente tem que tratar o paciente como todo, a gente tem que ir na raiz do problema. E se a raiz do problema é o estresse, nós vamos ter que lutar contra ele, nós vamos ter que vencê-lo, para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente viva bem, de forma saudável, como a gente merece. Deus nos criou para isso. Com certeza, doutora. Se você gostou da entrevista, está disponível agora lá no YouTube para você assistir novamente. Conversamos com a médica oftalmologista doutora Giane Brasileiro aqui no quadro Para Viver Bem. Para Viver Bem.